Bem-vindo ao Papo de Líderes, Leaders Talk. Hoje eu vou falar sobre uma história. Eu sempre quis trabalhar de terno. Então esse vídeo foi feito para jovens que têm dúvidas ainda de carreira, que ainda não sabem o que vão fazer na faculdade, ou que já estão na faculdade, têm dúvida se estão no curso certo e como que vem o mercado de trabalho. Contar um pouco sobre a minha história, mas também sobre o papo que eu tive com meu filho há 2 anos atrás e que foi bastante interessante, que eu acho que vale a pena compartilhar. Então, vem comigo. Se vocês puderem, compartam isso com os filhos de vocês, com os amigos dos filhos de vocês. É um papo que vai ser só feito em português. Eu não vou fazer esse vídeo em inglês. Não tenho a experiência de ter estudado muito fora ou na faculdade fora. Então, isso é válido mais para os brasileiros, mais para os jovens que têm dúvidas. Então, vem comigo. Então, quando eu tinha 16, 17 anos, como a maioria, eu não sabia o que queria ser. Então eu fiz teste vocacional, o teste vocacional deu engenharia mecânica, engenharia industrial, medicina e administração de empresas. Eu acabei fazendo 3 dessas 4, só não fiz medicina. E acho que hoje até que seria um curso que eu teria gostado. Adoro ajudar as pessoas, mas na época não tinha isso. A minha mãe sempre quis que um dos filhos fosse médico ou fosse militar. Eu cheguei até a fazer prova para o colégio militar, mas graças a Deus não passei. Eu acho que esse sonho, mãe, a senhora vai ter que esperar talvez os netos aí, um dos netos realizar. Mas meu pai era advogado, é advogado ainda, graças a Deus, e não era isso que eu queria ser. Eu via lendo muito, estudando muito, não era isso que eu ia fazer. Então, continuando, então meu pai é advogado, eu via que ele lia muito e não era isso que eu queria para fazer. Na verdade, sempre fui melhor em matemática do que em história e que eu me arrependo. Eu acho que na época os professores de história forçavam a gente a decorar as datas, decorar os eventos, e seria muito melhor se a gente entendesse. Eu senti falta na minha carreira, viajando pelo mundo, de entender a história do mundo, o que realmente aconteceu na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, quais foram os interesses por trás disso, a Guerra Fria. Aprendi na raça, aprendi vivendo, aprendi com outros contando, e de uma forma que foi muito mais fácil de entender. Mas, resumo, não vim aqui para falar mal de história ou falar bem de matemática, cada pessoa tem facilidade de um jeito. Acho que na época, década de 70 e 80, o que se ensinava nas escolas era bastante enviesado, de uma forma que a gente não tirasse muitas conclusões, como eu acho que atualmente também foi para o oposto, muito politizado. De novo, não vim aqui para ficar falando, acho que a educação no Brasil precisa de reforma, as escolas americanas e internacionais treinam os alunos muito menos na parte acadêmica, muito mais de uma forma holística, de como lidar com os problemas da vida, como se buscar as soluções, como fazer o network. Tem uma carga muito maior de after class activities, atividades fora do horário de aula, como dança, como dramaturgia, como jogos. Graças a Deus, a escola que eu estudei tinha também a parte de esporte muito forte, com Olimpíadas, o Colégio Marista São José. Meus grandes amigos vêm dessa época, principalmente. Outros grandes amigos eu fiz na rua, coisa que hoje é difícil. Graças a Deus, na época que eu tinha entre 10 e 17 anos, eu podia jogar futebol na rua. Então, o pessoal do Larguinho aí, muito legal. Pessoal do São José, meus amigos até hoje, pessoal da PUC e do Fundão que eu conheci, e da UERJ, as 3 faculdades que eu estudei, fazendo engenharia de produção, engenharia mecânica e administração de empresas, e o pessoal do trabalho. Então, galera, na minha época, era mais esperado por todos, pela sociedade, pela família, que você entrasse numa faculdade, que você passasse, você começasse a trabalhar, estágio. O mundo está diferente. Então, eu fiz teste vocacional, que deram esses 4, só não fiz medicina. Eu participei de grupo vocacional na escola, na verdade era a professora de religião que fazia essa reunião. Eu me lembro até hoje,
das pessoas falando. Um diz, quero ser rico, outro, quero ser famoso, quero ser um médico. Eu, na verdade, eu queria ser feliz. E eu acho que essa felicidade que eu tanto procurei foi um peso grande, porque é muito amplo, muito vago. Eu sugiro que vocês tenham sonhos menos ambiciosos e que descubram antes que a felicidade, na verdade, não é o final, não é o destino, é a jornada. Mas eu fico feliz que aquele amigo que disse que queria ser famoso, ficou famoso. Aquele que queria ser rico, ficou rico. Então as pessoas que têm muito claro na cabeça determinado, talvez não saibam como, mas é importante ter um objetivo em mente. E não é necessariamente o certo ou errado, isso depende de cada um. Então, quando eu fui fazer a minha primeira dinâmica de grupo para estágio, foi para um banco, eu me lembro que pediram para você fazer um desenho e dizer como você se viu, o que você queria. E aí eu descobri que eu queria trabalhar de terno. Eu fiz um desenho, era fazer uma colagem com recorte de revistas, eu botei um terno, botei avião, eu queria uma vida de executivo, que na época era terno, viagens, e isso daí eu acho que fez com que a minha carreira, dizem, né, o que você pede para o universo devolve, eu virei quase que um nômade. Eu morei em 7 países, teve ano que eu fiz 50 viagens, se você for parar para pensar, o ano tem 52 semanas, uma média de mais de uma viagem por semana, na época que eu trabalhei no Caribe, porque tirando as 4 semanas de férias, então dá uma média maior. Eu acho que realmente o que você quer e você pede, o universo devolve. Mas nessa dinâmica de grupo me fez ver que eu queria era trabalhar de terno em qualquer função. Eu fazia engenharia mecânica, engenharia industrial e administração de empresas na UERJ de noite. Eu fiz engenharia industrial na UFRJ, engenharia mecânica na PUC. Acabei trancando depois a UFRJ porque entrou em greve e consegui fazer 2 apostilamentos de engenharia na PUC. Engenharia mecânica industrial e engenharia mecânica só. Mas essa história de trabalhar de terno realmente durou pouco, porque no primeiro trabalho que eu tive, sim, eu estava de terno. No segundo ano que eu comecei a trabalhar, veio a coisa de tornar menos formal e retirar o terno e a gravata. Fiquei triste na época, algumas vezes até ia de terno, e inclusive em alguns lugares a gente criava o Tie Tuesday, que era trabalhar de gravata às terças-feiras. No Sri Lanka, um lugar muito quente, as pessoas andam formal, mas não andam de paletó, só andam de gravata. Eu acho que era um dos poucos que eu usava paletó, porque eu acho bonito o terno completo, mas eu tendo a concordar que não é feito para o ambiente tropical, esse tipo. Isso daqui é feito para a Europa, países nórdicos, mas continuo achando bonito. Mas a dizer a verdade, o que eu mais gosto hoje em dia, e se eu pudesse, seria trabalhar sem terno, sem gravata, de bermuda. Então eu vou tirar aqui para continuar esse papo para os jovens, com uma forma de se vestir dos jovens. Então, tirando o terno, tirando a gravata, dobrando as mangas. E uma coisa que eu sempre quis, que eu brincava com o pessoal, era feito o Jornal Nacional. Eu tô, olha, de bermuda e chinelo. Então, continuando aqui para os jovens, vou falar 2 histórias. Uma do meu papo com meu filho em dezembro de 2018, que foi... Não, janeiro de 2018. Dezembro de 2018, quando ele completou 18 anos, a gente combinou, e no último domingo do ano, eu me lembro que a gente foi à missa ali na Península, era a missa da família. Logo em seguida, saí com ele, com minha mãe, com minha irmã, para bater um papo com ele na casa da minha irmã, que eu queria ter um papo sobre o que ele ia fazer, né? Ele tinha passado para a faculdade e como é que seria o futuro dele. A noite anterior, eu pensei, preparei uma lista de coisas, até levei essa lista, só que eu cheguei na casa da minha irmã, Patrícia, e sentei com ele.
E eu falei, cara, eu dizer para ele as coisas que eu faria, ele não não é o Felício, ele é o Luca. Ele está em outra era, outra geração. Então, em vez de eu mostrar a minha lista, que eu tenho certeza que daria mais ou menos certo, eu preferi trazer uma folha de papel em branco e perguntar para ele o que ele queria. E me surpreendeu, porque ele disse que ele queria trabalhar para ter dinheiro, mas a primeira coisa que ele disse, eu não preciso ter tanto dinheiro como você. Eu quero ter dinheiro para pagar as minhas viagens e ver meus jogos de futebol, comprar as roupas que eu gosto. Quero ter tempo para fazer isso. E ele disse, você não tem muito tempo, então o que adianta ter muito dinheiro se não tem tempo? E ele disse que esse era o objetivo dele de agora, que talvez em 10 anos fosse diferente se ele tivesse família. Cara, eu gostei, aprendi, me fez parar para pensar se realmente eu não estava dedicando muito tempo ao trabalho, pouco tempo à família ou ao lazer. Então a gente aprende, inclusive com os mais jovens. E uma coisa que eu achei interessante e até serviu para mim muito, ele teve bons argumentos. Na verdade, ele não é bom em matemática ou física, ciências exatas, que eu sempre fui, mas ele é muito bom em história, em geografia. Ele conhece muito mais de política do que eu conhecia quando eu tinha 18 ou 19 anos. Ele conhece muito mais de vida do que eu quando eu tinha 18, 19 anos. Ele já viajou muito pelo mundo, começou a viajar sozinho com 12 anos de idade. E eu acho que esses skills de flexibilidade, de desenvoltura, de saber falar, se comunicar, vão ser fundamentais no futuro, muito mais do que o hard skill. O hard skill você começa já a ver que tem software, tem o Watson que está dando, inteligência artificial. Então, ele trouxe um argumento, por que eu tenho que fazer 13 matérias que eu não vou utilizar álgebra na minha vida? Eu sei que eu não vou ser engenheiro, sei que não vou ser. Eu falei, é um bom ponto, mas hoje em dia é assim que funciona. Então, eu acho que sim, que o calendário, o currículo nas escolas do Brasil precisam evoluir. Como eu acho que o currículo na faculdade, e isso tem quase que 30 anos, eu fiz aqui o meu projeto de fim de curso na PUC, que é o processo de fabricação de engenheiros, o método e suas consequências, que vai ser motivo de um outro vídeo, que eu quero até compartilhar com algumas pessoas, para que seja um vídeo tipo entrevista, contando com a presença de psicólogos ou de alguém que entenda mais o lado social humano, que era o que faltava quando eu fiz engenharia. Nesse projeto de fim de curso que eu fiz, que eu acabei sendo convidado para participar num evento interamericano, uma conferência sobre engenharia, tecnologia e educação, porque foi um projeto realmente bem diferente. Era uma fábrica de engenheiros, né? Que entravam 500 matérias-primas, os alunos que passavam no vestibular, e no processo de fabricação de 5 anos só saíam 50 produtos finais. E levava 5 anos, né? Mas isso é ponto de outra matéria. Então, eu acho que essa mudança no currículo no Brasil se faz mais do que necessário. E hoje em dia, e no futuro, que ninguém sabe, provavelmente o profissional, o que tem sim é que aprender, saber desaprender e reaprender de uma forma muito rápida. O que funcionou no passado não vai funcionar no futuro, com certeza. Nem sei quais as profissões que vão existir no futuro. Então, como eu disse, os hard skills, aquilo que você aprende, as matérias, vai estar na ponta dos dedos, fingertips. Você vai conseguir acessar o Google, acessar o Watson, acessar qualquer software, um robozinho de inteligência artificial, que é um capítulo que eu quero conversar com meu amigo Beto, irmão do Antônio Fernando, que tem uma empresa muito legal sobre robótica, inteligência artificial. A gente vai bater um papo depois, que isso daí vai estar na mão. Vai ter acesso disponível a todo mundo. Então, o soft skill, o jogo de cintura, a flexibilidade, o networking,
o poder de persuasão, a velocidade de aceitar a mudança, ou até é melhor, de promover a mudança. Imagina se você é o agente de mudança. Isso para mim é que vai ser o grande diferencial do futuro. Essa é a qualidade ou o skill que eu acho que você tem que ter. Se não tem, talvez seja aí que você vai perder a competitive advantage, né? Uma coisa que eu gostei, conversando com meu filho, que está agora com 20 anos e está fazendo um curso de Relações Internacionais, eu acho que é muito relevante. Por quê? Porque ele viajou o mundo, ele fala diversas línguas, ele se comunica muito bem. Eu acho que a gente precisa mais de profissionais dessa área de relações internacionais. Não o vejo trabalhando para o governo ou como diplomata, mas muitas empresas precisam de profissionais assim. E ele vai ter, como ele disse, ele não tem necessidade de ter tanto dinheiro, ele que vai ter tempo, ele vai viajar, e se Deus quiser ele vai conseguir ser bem sucedido aí. E os amigos dele, ou se tem alguns outros que tenham interesse, por favor escrevam, questionem. Eu sou mentor de 5 jovens, já fui quase de 10, alguns eu perdi o contato, outros mesmo tendo saído da empresa, eu continuo dando mentoria, adoro ajudar, então me escrevam, eu vou ter a maior disponibilidade do mundo de dar algumas dicas, tudo que tiver ao meu alcance, só que, repito, o que funcionou para mim pode não funcionar para você. As minhas regras são as minhas regras, mas elas eu vejo que são bastante aplicáveis a qualquer pessoa, mas você tem que criar as suas também. O que você considera fundamental, o que você considera o mais importante para a sua vida. Então, como eu acho, o mundo de hoje tem uma expressão utilizada pelo exército americano, chama VUCA. Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous. Então, volátil, incerto, complexo e ambíguo. Normalmente, eles treinam os Navy SEALs, os militares que vão para guerras no Iraque, Afeganistão, onde você não consegue prever o que vai acontecer, o que você não sabe, você tem que estar preparado para o que aparecer na frente. Então, você é treinado para tomar decisões. Então, falando sobre essa expressão criada pelos militares americanos, VUCA, pensa nisso. O mundo que estamos vivendo hoje é muito volátil, é muito incerto, é complexo e ambíguo. Então você tem que estar preparado. Por isso que os hard skills são importantes, são necessários, é given, você tem que ter, ou você vai ter acesso na fingertip, na ponta do dedo. Mas para mim o mais importante é essa flexibilidade, esse jogo de cintura, é saber tomar a decisão, escolher. Uma das regras minhas que eu falo, Golden Rules, de tome decisão. E que se você puder ter tido já experiência prévia nisso, muito melhor. E o que eu acho que realmente a geração de hoje é muito diferente da minha época. A minha época era muito bem estruturado. Se você se desse bem na faculdade, se você tivesse passado em faculdade de primeira linha, você ia conseguir um bom estágio, você ia ser chamado para trabalhar numa grande empresa. Os jovens hoje não querem essa estabilidade, ou essa segurança, ou essa previsibilidade. E eu acho que esse coronavírus também trouxe para a gente que até mesmo as blue chips, as grandes empresas, não estão mais sendo previsíveis, né? As decisões que muitas empresas já tomaram e outras vão ter que tomar é aprender a lidar com esse novo normal, que é a expressão mais utilizada. E é interessante que a minha esposa voltou a trabalhar, a Fabiana, depois de quase 12 anos me acompanhando, ela parou de trabalhar para me acompanhar. Uma coisa interessante é que ela não ficou parada, ela evoluiu, ela fez curso de inglês, fala melhor do que eu, ela fez curso de francês, ela fez um MBA, ela estudou várias coisas e não ficou só sendo uma esposa de expatriado, né? Levando a vida fácil. Isso eu admiro muito, porque ela, além de estar cuidando da casa, cuidando das crianças, ela teve tempo e se dedicou para progredir. E fico muito contente que, graças a isso, eu acho, ela conseguiu voltar ao mercado de trabalho, começou a trabalhar. E ela contou, engraçado que hoje de manhã, sobre como é que é essa nova geração, né? Surgiu ontem um funcionário dela, primeiro dia de trabalho, de bermuda. E aí o pessoal de segurança não deixou entrar. Então, as empresas estão evoluindo, mas nem todas, principalmente multinacionais,
são Google, ou Apple, ou Microsoft, que talvez tenha essa flexibilidade na forma de vestir. Com certeza muitas, como na minha, lá no início, tirou o terno, tirou a gravata, depois de um tempo começou a ter o Casual Friday, que você pode ir de calça jeans, mas ainda, um conselho que eu dou, não vá para os extremos. Tipo, você vai trabalhar numa empresa, procure saber antes, ainda mais se for a primeira reunião, primeiro dia de trabalho. Ela comentou que semana retrasada, outro veio de t-shirt e tênis, camiseta e tênis. Inimaginável na minha época alguém chegar para trabalhar assim. Eu até tive um chefe que deu uma bronca homérica numa visita de mercado, que o gerente de vendas estava com calça jeans. Então, os tempos são outros, graças a Deus. Como eu disse, preferiria muito mais trabalhar sem terno, sem gravata, de chinelo e bermuda, mas ainda não está assim. Eu acho que tem algumas empresas que já estão, mas não todas. Então, para dizer a verdade, ainda gosto do terno e da gravata, para usar de vez em quando, mas eu prefiro muito mais trabalhar assim. Espero que esse papo tenha servido, ajudado. Não existe uma regra única, você tem que descobrir o que é importante para você, o que você gosta de fazer. Testes vocacionais ajudam a identificar quais as áreas e habilidades. Não vejo nenhum problema as pessoas mudarem. Às vezes eu conheço gente que está muito bem sucedida, que começou um curso na faculdade, pessoas que começaram a faculdade e resolveram mudar de curso e hoje estão muito bem sucedidas. Então, nunca é tarde para começar, nunca é tarde para você tomar a decisão que vai impactar o resto da sua vida, né? Espero que vocês estejam gostando. Desculpa, esse vídeo foi um pouco mais longo, mas tinha muita história para contar. Lembrem, um resumo, soft skills são as habilidades que eu acho que não tem nada de soft. Para mim, tem um escritor que chamou de power skills, e eu tendo a concordar que são os skills que hoje são mais poderosos, que vão fazer a diferença entre diferenciar um bom líder, um bom funcionário, um bom tomador de decisões de outros. E principalmente, quando eu olho para trás, eu não me arrependo de ter dito lá que queria ser feliz. Eu acho que todos querem ser felizes. Só precisava talvez ter definido um pouquinho mais esse escopo de felicidade. Porque o sonho que a gente tem, muitas vezes influenciado pela publicidade, é que para ser feliz você precisa ter mundos e fundos. E eu já contei numa das histórias anteriores que você pode ser feliz com pouco. Seja feliz, satisfeito com o que você tem. A grama do vizinho não é mais verde. Olha a história do cavalo. Olha a história do Rambali, o motorista lá de Trinidad. Então, dê uma olhada nesses meus vídeos, nesse canal do YouTube. Eu vou estar tentando me enfocar mais para ajudar os jovens também. E, por favor, escreva se vocês quiserem dicas pessoais. Estou aberto aí, tá bom? Um abraço. E agora vou chamar o meu ajudante aqui para dar a mensagem final. Deixa eu aqui botar aqui para você poder aparecer. Aqui. Espera aí. Para bater o sininho tem dando. O que tem que fazer, Eric? Subscrever. Tem que subscribe, inscrever, bater o sininho Bater o sininho. E comment. down below. Não, comment down below. E o sininho. Tem. E comentários aí abaixo, galera, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus. Manda um beijo aí pro pessoal, Eric. É porque